Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sou o Lucas, acho que já me conhecem da banda, tive em outro False Talks aqui também. Noivo da Thaís, o que eu preciso falar exatamente? Sou seu noivo, a gente está junto há 2 anos. Ah, tá. 2 anos juntos, 2 anos e alguns meses juntos e faltam 4 meses para o nosso casamento. É bem legal. A gente vai falar muito sobre essa questão da nossa jornada desde antes de se conhecer, como que a gente se preparou para isso, nossa jornada namorando e noivos, que vai acabar daqui a pouco tempo, e, enfim, os outros casais vão falar sobre a parte mais dos casados. Eu acho que eu tenho algumas coisas para contribuir, a Thaís também, nessa nossa vivência de namoro, noivado, que eu acho que vai ser bem interessante. Boa. Sou eu? Foi uma vez? Boa. Bom, eu e minha esposa, a pastora Jaine, nós estamos juntos há 7 anos quase. É isso? Temos 2 anos e meio de casado e o que mais tem que falar? Eu esqueci já. Desculpa, gente, não estava prestando atenção. Fala seu nome. O meu nome, eu sou Akira. Eu tenho 26 anos, minha esposa tem quase 30 já. Não, essa parte pula. É que a gente tem uma coisa engraçada, né? Que todos os casais aqui, as mulheres são mais velhas. Eu tenho 25, ela tem Só 27. que eu acho que eu sou a única mais velha, entendeu? Que eu tenho 4 anos de diferença dele. Então, assim, é um detalhe, entendeu? Mas a gente ignora, porque o rostinho é mais novo. Então, todo mundo... É verdade. Sinto muito, amor. Que isso, acabou comigo. Bom, vamos lá. Eu sou a Jéssica, esposa do Caio. Estamos juntos há 15 anos, mas a nossa história tem 19 anos. Temos um filhinho lindo, maravilhoso, nosso xodozinho, que é o Lucas, de 8 anos, vai fazer 9 anos agora em agosto. E acho que é isso, né? O que mais precisa falar? A gente tá com vergonha. É assim, só um pouquinho de vergonha. Gente, como a Kira comentou, toda semana a gente faz um devocional, né? E essa semana o devocional foi Deus e os Você nem deixou eu me relacionamentos. apresentar. Oi? Você não deixou eu me apresentar. Ai, que eu achei que ela tinha tá bom. apresentado. Então tá. Desculpa. Vai se apresentar. Eu sou o Caio, marido da Jéssica. Começamos. Agora pode. Agora pode, né? É Aí ao toda vivo. semana a gente faz um devocional e essa semana o devocional era sobre Deus e os relacionamentos. Ele não era um devocional focado só no relacionamento amoroso, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria que a gente começasse falando sobre isso, que tem uma passagem da Bíblia, né, uma das primeiras passagens ali sobre quando Deus criou Adão e Eva. E aí a Bíblia diz que Deus retirou da costela de Adão e criou Eva, eles eram uma só carne, né? Por isso que o casamento ele tem esse simbolismo. E aí quando veio o pecado, né, que Eva comeu do fruto, deu para Adão, foi a primeira vez que na Bíblia a gente encontra acusação entre um casal. Que Deus pergunta para Adão, por que você comeu? Ele falou, foi a mulher que você me deu. Então, e antes, né, antes disso, quando Deus cria Eva, Adão fala, ela é osso do meu osso, carne da minha carne. Ele fala, ela é minha auxiliadora, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre essa passagem, porque antes do pecado, Adão olha para Eva e fala, ela é minha auxiliadora. E depois do pecado, Adão olha para Eva e fala, ela me fez pecar, ela é a culpada. Então, é a primeira vez que a gente encontra ali, né, enfim, né, a entrada do pecado no mundo, a gente vê a acusação entrando dentro do casamento, né? E aí esse devocional ele falava muito sobre como Deus, né, através do sacrifício de Jesus, ele redimiu os nossos relacionamentos. Porque apesar do pecado de Adão e Eva, Deus aparece e dá vestes novas para eles, né? Porque eles percebem que estão nus e Deus restaura o relacionamento deles também. E aí, a gente tem aqui a história de um casal, né? Queria que eles contassem um pouquinho, que eles não conheceram Jesus antes de se relacionar. Eles já tinham um relacionamento e eles se converteram, né? Que é o Caio e a Jéssica. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês e como vocês viram Deus restaurando o relacionamento de vocês. O que mudou a partir de então? Porque, às vezes, as pessoas olham, um relacionamento ele é igual para um cristão, para um não cristão, enfim, um casal. Mas quando a gente tem Deus participando do nosso relacionamento, a nossa forma de se relacionar muda. Eu queria que vocês contassem um pouquinho disso. Então, quando eu conheci essa mulher linda, maravilhosa,
Quantos anos a gente tinha? Ai, não. Se falar quantos anos a gente tinha, vamos vai. Tá bom, a gente era bem novinho. Hoje eu tenho 32 e ela tem 33, ela é mais velha. Tenho que falar isso. E a gente era bem novinho, né? Uns 17, por aí. E a gente começou... Quando a gente se conheceu? 15 anos. Nós tínhamos entre 14 e 15 anos. Só que ela fugia de mim, que eu queria namorar com ela, ela meio que não queria, né? Porque eu era um menino bom, gente. Rueiro, bagunceiro. Meu primo tá ali, ele sabe que dava trabalho. E aí ela fugia de mim. Mas eu, como sou um cara insistente, né? Fui lá e ganhei essa gata. E aí, a gente conversando, começamos a namorar e tal. E eu era desviado da igreja. E ela não conhecia Jesus. Então, éramos duas pessoas sem Jesus. Sem igreja, sem nada. Mas, como eu nasci ali na igreja, tive um ensinamento. Minha mãe me ensinou, neto de pastor e tal. E dentro de mim aquilo estava enraizado. E teve um momento que a gente cabulou aula na escola para vir para a igreja. Não tinha o que fazer. Eu falei, não vamos para a escola hoje, só aula chata. Não cabulem aula, mas se for faltar, venham para a igreja, beleza? E aí a gente veio para a igreja e naquele dia a gente veio para cá e naquele dia eu senti que tinha algo faltando. E só que aí eu tinha uma missão, tipo, eu já conhecia Jesus, meio que não conhecia de andar, mas de ouvir falar. E eu falei, tá faltando algo, tá faltando Jesus. E eu quis trazer ela para a igreja. Eu falei, gata, e aí? Você veio para a igreja comigo e tal, o que você acha da gente ir lá? Aí ela, vamos. Agora você continua, senão só eu falo. Enfim, a nossa restauração do nosso relacionamento começou de fato quando a gente decidiu estar com Cristo, né? Nós nunca fomos um casal tipo de balada, rueiro, nada disso. Mas nós tínhamos alguns sonhos, alguns projetos, algumas coisas que lá no fundo a gente entendia que nós não alcançaríamos e que nossa vida não seria saudável, nós não teríamos um casamento saudável se nós não tivéssemos fundadas, né, nossa base em Deus, em Cristo. Então, nós viemos para a igreja, mas, gente, não foi fácil, porque a gente estava fora da igreja. Então, a gente já tinha uma vida de casal fora da igreja. Pecado. Totalmente de pecado. E uma coisa assim que me marca muito no meio dessa restauração foi quando Cristo de fato mostrou assim, eu estou aqui. E aí, o que vocês escolhem, né? A gente estava ainda na dúvida entre estar na igreja de fato ou não. E aí o Caio teve uma oração com Deus, porque ele estava mais firme do que eu. Ele já conhecia, na verdade, né? Ele já vem de uma igreja evangélica, de uma família evangélica, então ele estava mais firme do que eu. E eu ainda estava meio que, né, vou, não vou. E teve um dia que ele orou para Deus e falou, Senhor, se não for da sua vontade, tira ela da minha vida. Eu não quero estar na igreja, eu não quero estar nos seus caminhos se ela não tiver. E aí esse foi o ponto, assim, principal, onde Deus, de fato, Ele entrou e Ele restaurou todo o nosso relacionamento. A gente se entregou verdadeiramente para Deus. E daí, então, começamos a viver as bênçãos de Deus, porque a gente, de fato, saiu daquilo que nos estava prendendo, que era o pecado. Nossa, que incrível, né? A gente tem o caso de vocês, né? Vocês já estavam juntos quando encontraram Jesus, mas a gente também tem o caso de várias pessoas que estão dentro da igreja, que, enfim, estão solteiras. E aí tem até uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para perguntar para vocês, que é, como cristãos é saudável ou aconselhável se envolver em um relacionamento com alguém que não compartilha da mesma fé ou não frequenta a igreja? Quais os desafios e cuidados que devemos ter nessa situação? Que é o caso de eu sou da igreja, né? Não é o caso do Caio e da Jéssica, né? Que os dois estavam distantes e se aproximaram juntos, mas, cara, eu tô aqui na igreja e eu tô afim de alguém que está lá fora. O que eu faço? Será que eu posso ou não posso? Bom, acho que eu vou responder essa. Acho que foi para mim essa pergunta.
Até vou explicar algumas coisas antes, né? Até para a gente chegar nessa pergunta, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas vou entrar em alguns outros pontos para construir toda essa resposta. Até o que eu devo fazer, né? A gente vai responder sobre isso daqui a pouco, mas o que eu devo fazer enquanto eu estou solteiro? Ou quando eu não estou... O que eu devo procurar, melhor dizendo, o que eu devo procurar numa pessoa para namorar, para ter um relacionamento? E aí, eu gosto de uma frase, né? E um conceito até, e que é meio clichê, mas é uma grande verdade. Deus não une pessoas, Deus une... Todo mundo conhece essa frase. E beleza, por mais que é meio clichêzinha essa frase, mas é uma grande verdade, que ele não vai unir pessoas e vai unir propósitos. E aí eu sempre devolvo com a seguinte pergunta, quando alguém fala assim, eu quero namorar. Aí eu falo essa frase, e aí eu pergunto, você já entendeu o seu propósito então? Se Deus não quer unir pessoas, mas Ele quer unir propósitos, se você não sabe o seu propósito, como que Ele vai se unir uma pessoa com o seu propósito, e nem você sabe o seu propósito, entendeu? E aí, beleza, quando eu entendi isso, e aí, por que eu falo essa? Acho que talvez essa pergunta fosse pra mim. Antes da gente até namorar, eu tinha um outro relacionamento, eu já cuidava das coisas aqui da igreja, mas eu tinha um relacionamento de uma pessoa que não era aqui da igreja. Ela era de outra, né, ela tinha outra denominação e tudo mais, e eu continuava fazendo a minha obra aqui, só que chegou um certo momento que eu falei, cara, ou eu começo a viver realmente as coisas de Deus, e tem uma pessoa do meu lado para viver isso, ou não vai dar certo. Até porque se uma pessoa não está andando do meu lado, vai chegar uma hora que, até principalmente quando o casamento chegar, e a gente vai falar um pouco sobre isso, que ela vai querer para um lado e eu vou querer para o outro, e não vai dar certo isso. E aí foi onde eu tomei a decisão de falar, não vou mais seguir com esse relacionamento. E aí eu falei, vou viver a minha vida. Até que durou 2 meses. Apareceu a Jaine na minha vida e falou, olha, complementa com o meu propósito. E aí, até tem um testemunho, né? Vou tentar detalhar isso, porque eu acho que é bem interessante, né? Para quem não sabe, antes eu era líder de adolescente, hoje tem um F5, e eu era o líder do F5 antes, né? Reformulando, os adolescentes que estavam com a gente, os líderes de hoje, né? O Vitor e a Rai, eles eram os adolescentes que a gente cuidava, a gente passou o bastão para eles, mas quem era o líder, eu era o líder. E aí, diante disso tudo, quando veio a Jai, junto com o Lucas, o ministério impulsionou, né? Quem era dessa época? Levanta a mão aí rapidinho, só para a gente identificar. Algumas pessoas aí estão aqui servindo, eram dessa época, e viram como que impulsionou, e como uma pessoa alinhada com o seu propósito impulsiona até o seu ministério. Mas não só isso, todos os nossos sonhos, né? Eu falo que eu perdi muitas coisas importantes na minha vida. Eu vou citar alguns exemplos. Durante alguns anos, acho que se eu não me engano, durante 4, 5 anos da minha conversão, né, da minha mãe e da minha irmã, a nossa maior missão era converter o meu pai. E até por conta do meu relacionamento passado, quando meu pai se converteu na igreja, eu não estava presente aqui, porque eu estava com ela. E aí, quando meu pai se batizou, eu também não estava aqui, porque eu estava em outro evento. Como eu perdi coisas importantes em Deus, na minha vida, na minha jornada, que envolve até minha família, por conta de um relacionamento que não estava alinhado com o meu, com os meus sonhos, com os meus propósitos. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou seguir a minha vida e eu quero viver coisas de Deus, eu quero viver os planos de Deus sobre a minha vida e eu preciso de uma pessoa que vai ser alinhada com esse meu propósito. E aí, onde eu conheci minha esposa linda, maravilhosa, que me impulsiona a viver esse grande ministério. E até a Bíblia diz sobre isso, né? Tem um versículo que fala, acho que é Provérbios 14, se eu não me engano, acho que eu até anotei aqui, que eu quero trazer aqui para vocês. Eu não anotei. Mas tem um Provérbios que fala o quão excelente era um homem ter uma esposa. Então, você que é homem, e quantos daqui não são casados? São às vezes noivos, namoram ou é solteiro? Quantos? Levanta a mão aí com fé, meu amigo. Os homens. Então você se prepare e já comece a criar valores dentro de você, se você às vezes não está nem no relacionamento, a falar, o que a minha esposa precisa ter para eu viver um grande propósito de Deus? Porque isso é um propósito de Deus sobre a sua vida, uma mulher, uma esposa. Mas você já precisa entender quais são os valores que você precisa nessa mulher para ela viver com você. Enfim, senão eu vou atrapalhar as outras perguntas, mas é um pouquinho do que eu queria compartilhar aqui. Quer falar alguma coisa? E até para falar um pouco sobre isso, eu quero dar um exemplo real aqui, que eu achei bem legal. O Murilo está aqui, ó, na câmera, ele não pode se gravar porque está na câmera, e a Marcela do lado dele. E olha que legal isso, tipo, a pessoa que está alinhada, né, com um propósito. O Murilo está aqui, servindo. E aí, ele não está sozinho, a mulher, estou profetizando já, Murilo. A namorada dele está aqui, alinhada, está ali do lado. Ela estava até com
cabia ali, antes eu vi, ela saiu, eu tô de olho em tudo. Ela saiu para ficar do lado do Murilo. Então, olha como que isso é legal, olha como isso é bonito. Uma pessoa alinhada com o propósito, entende? Então, como isso é importante. Acho que é isso. Animais. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora como se preparar para isso, né? A gente tem uma pergunta aqui sobre isso também, né? Cadê? Como eu sei que eu estou preparado para um relacionamento? E aí eu queria ouvir de vocês como vocês perceberam. Acho que pode ser você, amor. Como você percebeu que não começou a namorar cedo, né? Começou mais velho. Acho que até vale falar um pouquinho sobre essa questão da idade também, né? Porque a gente tem ali o caso do Caio e da Jéssica, começaram a namorar bem cedo, né? 15 anos. E não foi o nosso caso, né? A gente já era mais maduro. E aí, como você percebeu que você estava pronto para viver um relacionamento? O que você fez nesse tempo, né? Bom, eu acho que são muitos fatores, assim, né, que a gente pode analisar na hora de perceber, tipo, será que eu estou já pronto para iniciar um relacionamento? São vários fatores na vida financeira, no seu autoconhecimento, né, o quanto você conhece de si mesmo, tem valores bem estabelecidos, princípios. Tem muita questão ministerial, né, parte espiritual, acho que são muitos fatores, vou falar de alguns deles. Mas, assim, na minha experiência, né, quando eu percebi que eu estava mais pronto para isso, foi quando eu fiz uma autoanálise da minha jornada, desde de sempre até o dia que eu estava sentindo que eu estava gostando da Thaís, que eu estava me inclinando a iniciar um relacionamento sério. A gente sempre faz uma análise de tipo, cara, eu tenho, como a Kira falou, isso está alinhado com o meu propósito, essa pessoa faz sentido com aquilo que eu acredito, com os valores, aquilo que eu aprendi a minha vida inteira, para onde eu estou indo, meus sonhos. E também se eu estou no caminho correto de uma estrutura também, muitas vezes, de poder encaixar isso numa rotina, poder encaixar isso na nossa vida como um todo. Porque um relacionamento, ele não é só um evento, um passatempo. Não é só você ir até o lugar para sair, para comer, para ir ver um filme ou ver a pessoa algumas vezes na semana. Na verdade, aquilo é uma construção que muda completamente a sua rotina, a sua vida. E isso cabe uma análise muito precisa se aquilo que você está fazendo realmente faz sentido com o seu propósito, com o seu momento. E as coisas que eu analisei foram muito isso, né? Como eu estou profissionalmente? Será que eu estou bem alinhado no meu sonho profissional, na minha ambição, no que eu estou construindo? Será que eu ainda estou, muitas vezes, em dúvida o que eu vou fazer, como que eu vou seguir? Porque a parte profissional, ela tem uma importância muito grande numa construção de relacionamento, porque a gente está falando sobre construção de família no futuro. Será que na igreja, será que na minha vida ministerial, na minha vida espiritual, será que eu estou bem resolvido em algumas situações, ou ainda estou em dúvida se eu quero servir em uma coisa, quero servir em outra? São coisas pequenas, são detalhes, mas tudo isso vai fazendo tem muita influência, né, na hora da gente olhar e falar, poxa, agora cabe um relacionamento aqui. Agora cabe a gente trazer eu dar esse passo para uma nova etapa na minha vida. Então eu comecei a analisar muitos objetivos concluídos, digamos assim, em várias áreas da minha vida, para entender se isso fazia sentido com o meu momento e também se a Thaís, no caso, ela estava alinhada com isso, no que eu conhecia sobre ela, se a gente poderia construir algo legal mesmo ou não. Mas é uma análise de muitas coisas, né? Eu acho que não tem uma coisa só que você olha e fala, poxa, eu acho que agora eu já estou pronto, porque eu sou maduro o suficiente, porque, sei lá, eu cuido das coisas em casa, porque eu sempre sei resolver problemas ou algo assim. Eu acho que são muitas coisas e são muitos detalhes mesmo, que a gente tem que sempre olhar para poder tomar a decisão correta de começar um relacionamento, que é algo muito sério, que a gente, como cristão, não inicia um relacionamento para experimentar, né? A gente não começa um namoro para ver se vai dar certo. Não, vou testar aqui porque ela é bonita, porque ele é bonito. Eu acho que é legal eu testar para ver se vai dar bom. Num relacionamento como cristão, não é essa conduta que a gente deve ter. A gente ora antes, a gente analisa bem e entende se realmente isso faz sentido, porque a gente está falando da nossa vida, mas também da vida do outro, né? A gente nunca pode objetificar a vida do outro, de ser só uma experiência, uma aventura. Então, por isso que a gente tem que olhar muito bem para essas coisas. Como que está a estrutura familiar, como que está a estrutura profissional? Tenha um foco para onde ir, já sabe para onde quer chegar. Como é que está o seu ministério? Essa pessoa faz sentido, como a Kira falou do exemplo dele, que era uma menina de outro ministério, outro lugar,
que não estava batendo, então ele perdia muitas coisas porque não conseguia ter um match disso. Então, será que faz sentido? Como que está cada ponto desse para realmente você poder tomar uma decisão mais coerente de iniciar algo, porque é muito sério, querendo ou não. Tem uma pergunta aqui que mandaram. Até que ponto a condição financeira do homem é importante? Isso é o mais importante para manter uma relação, na visão de vocês? A vida financeira do homem, especificamente do homem, eu acho que a vida financeira dos dois, assim, eu acho que não é uma questão apenas do homem, né? Óbvio que a gente tem uma função masculina e até bíblica de prover e ser a cabeça, mas eu acho que não é nem só sobre financeiro, sobre dinheiro, mas eu acho que sobre visão, né? Eu acho que importa muito, na verdade, não se você tem uma condição financeira já boa para começar um relacionamento, se você já tem dinheiro, se você já tem uma profissão consolidada ou não. Eu acho que, na minha visão, tem mais a ver com a visão, para onde você está olhando, quais são seus sonhos, suas aspirações, o que você faz diariamente, né? A gente vê muitos casos de pessoas que começam a namorar muito cedo e a falta de dinheiro não é o problema, muitas vezes é a falta realmente de um foco, né? Às vezes da pessoa está em busca de alguma coisa, às vezes ela começa um relacionamento esperando que vai ter uma estrutura de um lado, de outro, ou ela simplesmente quer viver algo mais na aventura ali. E eu acho que não é sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro, eu acho que é sobre você ter uma visão em alguma coisa, visão de crescimento. Eu acho que os dois eles precisam ter ambições profissionais, aspirações profissionais, para que os dois sonhem juntos, porque a gente está falando sobre construção de vida. Eles já estão casados há alguns 2 anos, há mais tempo, tem estrutura familiar, tem uma infraestrutura que requer essa questão financeira para ser mantida. Então, isso é longo prazo, e eu acho que não tem que ter dinheiro para começar. Eu acho que tem que ter, na verdade, foco naquilo que precisa ser feito numa construção. Quando eu falo ter dinheiro, no caso, é esperar que você esteja rico ou muito bem sucedido para começar um relacionamento. Eu acho que, obviamente, tem que ter um mínimo de estrutura, mas, principalmente, uma visão alinhada de crescimento, né? Boa. E eu acho que também, até perguntaram aqui, né, as atitudes em si que mostram que eu estou pronto para o relacionamento. Eu acho que uma atitude muito nobre, sabe, é você perguntar para os seus pais, por exemplo. A sua família é a base para te dizer se você realmente está pronto para aquilo ou não. Muitos adolescentes chegam na gente, né, como liderança, eu estou pensando em namorar e tudo mais, e a gente vai aconselhar dentro da nossa experiência. Mas os seus pais, né, quem convivem com você, que te conhece na prática ali, eu acho que são pessoas que tem autoridade para isso, né, para direcionar. E aí também aqui surge uma pergunta, que é como lidar com o medo de ficar sozinho, ou como lidar com a pressão da sociedade ou da igreja para não ficar sozinho, né? E acho que um ponto importante também quando a gente está solteiro é não ter medo da solteirice, né? E acho que isso acontece muito na adolescência, né? Falando por mim, assim, quando a gente é muito novo, que a gente começa a ver os nossos amigos namorando na escola e tudo mais, existem momentos que a gente vai sentir solidão, existem momentos que a gente vai sentir carência, que a gente vai olhar e falar, nossa, tá todo mundo namorando. E eu, particularmente, eu comecei a namorar com 25 anos, né? E aí eu lembro de, sei lá, ter 22 anos e o pessoal, nossa, vai ficar pra titia. Eu fico, gente, como a pessoa vai falar que é uma pessoa com 22 anos, tipo assim, é muito nova, sabe? E aí, quando a gente é muito novo, quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente tá super atrasado. E hoje eu olho para uma pessoa de 30 anos, eu não acho anormal uma pessoa, ela tá escolhendo, ela tá esperando ainda, porque essa pessoa, ela, enfim, entendeu agora quem ela é. Então, eu acho que no meu ponto de vista, assim, e na minha experiência como uma mulher adulta hoje, eu não me arrependo de ter esperado, sabe? De ter escolhido bem, e escolhi muito bem, graças a Deus, de ter orado por isso, de ter orado por isso, de ter... No tempo que eu estive solteira, eu me dediquei a muitas coisas. Eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar, eu me dediquei muito à igreja, então eu me envolvi muito ministerialmente. Eu me descobri como pessoa, eu me descobri como mulher. E aí sim, quando eu entrei em um relacionamento, eu tinha muita convicção do que eu queria, do que eu não queria. Eu tinha muita convicção do meu futuro, sabe? De quem eu era. Então, dificilmente eu entraria em um relacionamento onde o cara iria me anular, por exemplo, ou que eu, enfim... É normal no relacionamento a gente ter conflitos, mas
no nosso caso, eu nunca tive problemas de identidade, sabe? De não saber quem eu era, de não saber o que eu gostava, do que eu queria. Eu tinha muito claro as minhas convicções, as minhas ambições, os meus sonhos, o meu propósito, né? Como a Kira citou aqui. Então, eu acho que o tempo de solteirice, ele é um tempo muito para isso, sabe? E quando você está focado em construir quem você é, e a gente faz muito isso aos pés de Jesus, a gente descobre quem a gente é. Quando a gente está em um relacionamento com Deus, que é o relacionamento mais importante da nossa vida, dificilmente você vai ter tempo para ficar ouvindo, ai, nossa, você está solteiro tanto tempo, nossa, você está demorando. A pessoa com 15 anos, vamos, gente, você está atrasado, precisa namorar, e lidando com aquela pressão, porque você sabe que você tem um objetivo, você tem um foco. O meu foco agora não é namorar. E na minha casa isso foi muito claro também, eu acho que isso me ajudou bastante, porque minha irmã era mais rígida que minha mãe. Ela falava, você só vai namorar quando você tiver 18 anos. Não vai falar em namorar na adolescência aqui. Porque ela era uma pessoa mais experiente que eu. Então, isso foi muito importante para mim, sabe? Porque não começar a namorar cedo. E aí, quando eu olho também, quando eu era muito nova, quando eu tinha 15 anos, que eu olho o tipo de pessoa que você gosta quando você está na escola, que eu olho hoje, eu falo, gente, misericórdia. Então, assim, vale muito a pena esperar em Deus e você olhar e ver que você não se arrepende das escolhas que você fez, sabe? Que você já é uma pessoa madura para escolher. E quando a gente está na fase da adolescência, e também, isso é uma pergunta aqui, como saber que eu realmente estou gostando, eu estou só iludido, eu estou só emocionado? Na nossa fase de adolescência, né, é muito normal a gente ter carência, né? Normal, todo mundo passa por isso. E é muito fácil a gente ter critérios muito baixos, porque a gente está carente. Então, qualquer coisa serve, né? Mas quando você vai amadurecendo, mais criterioso você fica. Mas, acima de tudo, eu acho que a coisa mais importante é você focar no seu relacionamento com Deus, porque Ele vai ser a melhor pessoa para te direcionar se aquela pessoa é a pessoa certa ou não. Só falar uma coisa, só para a gente até criar uma linha, né? Assim, a gente está criando a linha de raciocínio, mas fazer meio que um compilado. E eu quero fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder, né? Que às vezes é uma dúvida. Qual é o tempo certo para eu começar a namorar, né? Eu sei que a gente está construindo essa resposta aqui, e aí eu quero só compilar, né? Isso tudo. Eu acredito que não tem a ver com uma idade necessária, mas tem a ver até com o Lucas falou um pouco, e eu quero só usar até uma outra palavra, o senso de responsabilidade. Vou dar um exemplo do Caio. O Caio começou a namorar a Jéssica com 17 anos. Você já trabalhava desde de quantos anos? Desde os 14. Desde os 14. Então, entende? Não tem a ver muito com a idade, mas tem a ver com a mentalidade, tem a ver com a responsabilidade. Beleza, tinha 17 anos, mas ele já cuidava da casa, já tinha as responsabilidades dele, ele, né, já tinha tudo, né, ali, os sonhos que ele já tinha muito bem alinhado, e a Jéssica foi a pessoa que veio para complementar isso. Inclusive, no dia dos namorados, o que vocês estavam fazendo, que vocês postaram no Instagram? Trabalhando, era à noite. O Caio, para quem não sabe, é guincheiro, então para quem precisar de guincheiro, tá, o Caio aí, pega o número dele. E era tarde da noite, eles estavam juntos, porque um complementa o outro, né? Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Mas é só para a gente entender que é o senso da responsabilidade. Então, o que eu devo fazer enquanto solteiro? Quem está solteiro aí? Levanta a mão. Oportunidade aí, meu amigo. Vai. As meninas, os meninos aí, isso. Boa. Hã? O Reginho não levantou a mão. Reginho. Coitado. Oportunidade agora, meu amigo. Então, você que está solteiro, o que você deve fazer enquanto isso? Meu amigo, foca nos seus sonhos, foque nos seus estudos, foque naquilo que você está planejando como profissão, para que quando você encontrar a pessoa certa para você tenha a responsabilidade necessária para se conduzir, porque como que você vai conduzir você e mais uma pessoa, se você não sabe nem se conduzir? Se tudo que você precisa, você tem que perguntar para sua mãe. Se você não sabe nem se você gosta de uma comida ou não, porque hoje eu vejo homens adultos, 20, barbado, 20 e poucos anos. Ô mãe, eu gosto disso aqui ou não? Meu amigo, você está de brincadeira comigo. Então, sabe, é sobre amadurecer, sobre você, sabe, não tem a ver com a idade, não tem a ver com 20, 30, 40, sei lá, com 15, com 16. Depende muito da sua história, depende daquilo que você já está buscando, depende de quanto que você está evoluindo, mas é você entender que você vai encontrar uma pessoa para somar com o que você está construindo. E se você não está construindo nada, meu amigo, e você estiver procurando alguém, que você vai achar qualquer um, porque você não está construindo nada, qualquer um serve para complementar nada, entende? Agora, se você está construindo algo legal, algo grande, né? Não estou falando sobre riqueza, mas estou falando sobre algo que você almeja, estou falando sobre, sei lá, aquilo que você sonha, uma casa, uma profissão, uma empresa, sei lá, uma pessoa que vai contribuir com isso, porque eu, diante, né, de adolescentes, de jovens, às vezes eu vejo jovens
namorando. Só que ele não está tão alinhado com o relacionamento e com os sonhos, que o relacionamento atrapalha ele nos estudos. Por quê? Porque ele não está bem alinhado com os estudos, não está bem alinhado com o relacionamento. Porque ele não sabe ser homem o suficiente e falar assim, ó, deu 11 horas da noite, eu preciso dormir porque amanhã eu acordo cedo para estudar, eu acordo cedo para ir trabalhar, sei lá. Ó, a gente vai conversar, sei lá, e tudo bem, vocês têm que conversar, mas ó, a gente conversa até às 11, porque eu estou bem alinhado com o meu propósito, e amanhã eu tô vendo que no dia seguinte eu estou indo trabalhar todo errado, estou indo trabalhar cansado, sabe? E a pessoa vai ser madura o suficiente, porque ela sabe que ela está para somar naquele relacionamento, a ponto de entender, beleza. Eu posso dar até um exemplo, né, do meu tio, nem lembrei agora. O meu tio, ele tinha um relacionamento com a minha tia hoje, que eles são casados há muito tempo, mas quando eles namoravam, eles tinham já seus 18, 19 anos, eles faziam faculdade, e minha tia fazia enfermagem. Hoje ela é enfermeira, e meu tio trabalha com TI. E ele morava na Lapa, e minha tia morava em São Miguel. Para quem sabe como que é São Paulo, dá umas 2 horas de viagem. É uma viagem. E aí, eles se viam só de domingo, e tá tudo bem, e um somava um com o outro, até que eles namoraram, eles noivaram e casaram, estão construindo uma família, tem 3 filhos hoje, estão bem estruturados, meu tio tem a empresa dele, minha tia trabalha em alguns hospitais, então, como um é bem alinhado com o outro, agora, se não fosse bem alinhado, não ia dar certo, se eles não tinham bem definido o que cada um queria, o que um poderia somar com o outro, ia dar errado, então não tem a ver muito com uma idade, mas tem a ver com a mentalidade, tem a ver com aquilo que você já entendeu sobre você mesmo, o quanto que você, né, principalmente os homens, aí daqui a pouco a gente vai ter até o papel do homem, o papel da mulher, mas você como homem entender, cara, eu sou responsável por mim hoje, eu sei me cuidar, né, e não tem a ver com se virar somente, mas tem a ver com, eu sou responsável o suficiente para assumir uma pessoa do meu lado, e aí sim você falar, cara, acho que eu estou pronto, e enquanto isso, se prepare para isso, se prepare com os estudos, com o trabalho, com a igreja, principalmente. Eu falo por mim, como foi importante estar na igreja, servindo. Né, o Caio e a Jéssica me acompanham há mais tempo, sei lá, 10 anos já, né? E eu sempre me dediquei à igreja o tempo todo. E como isso foi importante para mim. Então, se dedique à igreja, aos estudos, ao trabalho. E aí sim, quando vinha a pessoa certa, aí você fala, cara, essa pessoa soma comigo. E essa pessoa que vai me impulsionar a ver o que eu tenho para viver. Certo? Todo mundo entendeu aí? Sim, então tá bom. Essa parte, trazendo para a parte espiritual, né? Quando a gente fala para vocês se prepararem, acredito que tanto eu como a Kira, como o Lucas, porque para quem não sabe ele é meu irmão, então a gente, pelo menos eu e Lucas, a gente sempre teve uma vida muito na igreja, muito no altar. Desde que a gente se entende por gente, nós estamos na igreja. E, claro, nós fomos bem criados para ter um bom caráter, uma boa educação, entender muito bem aquilo que a gente como deveria saber escolher. Mas o que mais nos ajudou foi conhecer o Senhor e viver o reino dos céus em primeiro lugar. Por quê? Porque nós nunca fomos carentes, nós nunca sentimos falta de nada. E como a gente soube escolher? Primeiro, saiba pedir a Deus do jeitinho que você quer. Não é chegar assim, Jesus, me dá uma pessoa boa e crente. Não é assim. Fala, Jesus, eu preciso de uma pessoa assim, com esse perfil assim, do tamanho assim. Eu quero com a cor do cabelo desse jeito, os olhos desse jeito. Eu quero que essa pessoa olhe para mim e fale essas palavras. Eu quero que essa pessoa tenha tal estatura. Eu quero que essa pessoa tenha um caráter, tenha uma vida contigo. Seja um ótimo marido, que a gente já pede assim, com visão de crescimento, com a visão ampliada, porque Deus nos ensina assim. Mas a gente entender que o nosso primeiro amor tem que ser Jesus é essencial. Porque como foi falado, se você não entender que o Senhor é aquele que tem que te preencher e tem que ser o seu primeiro amor, qualquer coisa vai vir. Porque a carência, ela nos engana, o coração é enganoso. Então muitas vão chegar falando as palavras mais lindas do mundo, te oferecendo as coisas mais lindas, falando até coisas que você queria ouvir, mas só que não é aquilo que o Senhor tem para você, e você está aceitando qualquer coisa. E o que é bom a gente entender, que nós temos um Pai, além do nosso Pai terreno, para aquele que tem, nós temos um Pai que não nos dá qualquer coisa. E quando eu orava ao Senhor, eu falava, Jesus,
Eu tenho um Senhor na minha vida que sempre cuidou, proveu, nunca deixou faltar nada para mim. E eu tenho meu Pai da terra também que me oferece o melhor dessa terra. Então eu não vou aceitar qualquer coisa e eu não vou sair dessa casa para viver qualquer coisa. E aí o Senhor nos ouve, Ele sabe, porque é um objetivo que nós colocamos nessa área da nossa vida que é extremamente importante. Então, se você aqui, por acaso, tem essa carência ou até essa falta na sua vida, e qualquer pessoa te leva, em nome de Jesus, que você possa conhecer o Senhor verdadeiramente e amá-lo. Porque quando você amar o Senhor, você vai entender que você não merece qualquer coisa, qualquer tipo de pessoa, até porque essa pessoa vai viver com você o resto da vida. E se não vai viver o resto da vida, é porque com certeza ela não é do Senhor e vai te trazer desgraça, maldição, vai machucar teu coração e até impedir a bênção do Senhor chegar. E quando foi falado aqui sobre pai e mãe, gente, independente se eles são crentes ou não, se eles conhecem o Senhor ou não, tem um mistério de Deus com eles. Quando eles falam, é o certo. Deus fala com eles, independente. E, pelo menos na minha vida, foi extremamente importante a presença do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre me ensinou muito bem a saber escolher, sempre me ensinou como é ser amada, como eu deveria ser tratada. Então, eu entendi isso, eu tive esse privilégio de viver isso até eu me casar. E aí, meu pai foi extremamente importante na minha vida, porque eu tive outros relacionamentos. E aí, antes de eu vir morar em São Paulo, que faz 7 anos que eu moro aqui, e eu morava em Maceió, e eu tinha um relacionamento de 1 ano, essa pessoa era evangélica e tudo mais, mas surgiu a oportunidade de nós virmos para cá, porque meus pais eram pastores de uma plenitude em Maceió. E aí a gente já tinha esse relacionamento, já tinha, né, convivência com o pessoal daqui da igreja, os apóstolos e tudo mais, e surgiu a oportunidade da gente vir para cá, e eu estava com essa pessoa há 1 ano. E aí, quando surgiu, poxa, eu ia vir morar aqui, então, consequentemente, eu ia ter uma vida totalmente diferente da pessoa, né? Ele ia viver uma coisa lá e eu aqui. Só que a pretensão não era terminar o relacionamento, até porque eu achava que eu amava. E a pessoa falava que me amava, e quando a gente conversava sobre como é que vai manter, não, eu vou 3 meses lá, e aí eu vou te ver a cada 3 meses, e aí tudo bem. Isso já ficava assim um pouco no meu coração, mas eu ficava, não, eu amo. Ilusão. Eu amo. Aí teve uma determinada noite que meu pai chegou, e eu estava deitada na minha cama, já ia dormir, aí ele chegou, sentou e falou assim, filha, você vai mesmo para São Paulo com essa bagagem? Aí eu já sabia que ele ia chegar, porque meu pai, ele é pai. E eu já sabia que ele já tinha essa preocupação comigo e tudo mais. Então, volta e meia, ele sempre tinha conversas profundas e me ensinava. Então, ele chegou, você vai com essa bagagem para lá? Porque, gente, desde que eu era criança, meu pai falava, eu não sei porquê. Quer dizer, hoje eu sei, né? Mas meu pai falava que o meu marido, ele falava assim, o seu marido, ele não é do Nordeste, ele é de São Paulo. Era específico assim, por isso que eu falo para vocês que Deus tem um mistério com pai e mãe. Ele falava desde sempre, o seu marido não é daqui, filho, o seu marido é de São Paulo, como vai acontecer? Não sei. Aí eu ficava, mas gente, eu nem sonhava em sair do Nordeste, nem imaginava, e a gente nem tinha condições para isso. Então a realidade não era essa, mas tudo bem. E aí ele falava assim, beleza, você vai? Eu, não, pai, eu vou, porque, tipo, eu amo ele e tudo mais. E aí eu vou, eu não quero terminar. Aí, só que ao mesmo tempo eu estava com uma angústia, mas eu ficava naquela, não posso terminar. E aí ele falou, tem certeza? Porque, pensa uma coisa comigo, se você for para São Paulo e o seu marido estiver lá, você vai fazer o quê? Aí eu, então, eu vou passar direto, e aí eu não vou nem olhar para o lado. E aí ele falava, porque vocês vão viver histórias totalmente diferentes. E de repente você pode impedir algo que Deus tem para fazer, porque se o Senhor está levando para o outro lado, é porque existe uma história lá. E aí ele falou, eu não estou te obrigando a nada, fica à vontade para escolher. O que você quiser escolher, eu estou com você. Aí isso foi no domingo, quando foi na quarta-feira, a pessoa foi na minha casa e eu terminei. Nem estava planejando, mas aí eu terminei. E quando eu terminei, só que dentro desse período do domingo para quarta-feira, foi bem difícil, eu chorei, tudo que eu tinha para chorar, porque eu já tinha decidido. Porque eu sei que o Senhor fala através da vida do meu pai. Então eu sabia claramente que por mais que ia doer em mim, estava doendo, por que não ouvi-lo? Então, se todas as vezes que eu ouvi foi bênção para a minha vida, nem todas as vezes foram boas ao meu ver.
Mas de tipo assim, cara, meu pai tá super certo. Não é, quem tem pai e mãe aqui sabe que não é sempre assim que a gente pensa. Não, tá viajando e tudo mais. Mas no final, ele tinha toda a razão. E aí, como eu sabia que era uma parte importante da minha vida, e eu lembro que meu pai falava assim, você ainda não sabe o que é amar. Você você acha que você ama ele, mas você não entendeu ainda o que é amar. E aí, beleza, terminei com a pessoa. Aí eu vim pra cá. Quando tinha uns 8 meses que eu estava aqui, eu conheci esse japonês lindíssimo aqui do meu lado. Gato demais, gato. Aí, só que aí, eu estava tão focada nas coisas de Deus e viver São Paulo, que eu estava assim, nossa, gente, estou conhecendo tudo, porque o Nordeste é um pouco mais escasso de algumas coisas, né? Não são todos os lugares, mas na questão gospel mesmo. E eu, como ministra de louvor, então eu ia para as conferências que eu estava vivendo a primeira vez, eu estava fazendo amigos aqui e tudo mais, e eu estava muito focada nas coisas de Deus. Só que quando eu conheci o Akira e quando as coisas foram surgindo, porque, gente, quando é de Deus, a gente só tem que falar sim. O trabalho que a gente tem é só, sim, eu aceito. Porque tudo é tão de Deus. Pai e mãe já fala que... Meu pai, pelo menos, já falou que ele já estava de olho, sondando. Eu nem imaginava. Mas ele já estava de olho no japonês, só vendo os movimentos. E aí, eu só tive o trabalho, e acredito que ele também, porque o pai dele também... Meu sogro é maravilhoso. Meu sogro já falava, olha, fica de olho naquela menina e tal, aquela menina pequena que canta. E aí, aconteceu que foi tudo uma bênção. E eu pude ver, através da vida do Akira, uma colheita de frutos. Sabe, não foi só, uma pessoa maravilhosa e de caráter e de Deus. Não, eu vi os frutos de uma vida, da minha vida com Deus. Eu vi os frutos de uma renúncia, eu vi os frutos de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, que em nome de Jesus, se você ainda não vive isso, se você não tem uma pessoa que você pode olhar e falar, nossa Deus, eu estou vendo o teu amor, eu estou vendo também os frutos de ter te escolhido, em nome de Jesus você vai viver isso. Os solteiros aqui crê? Amém. Amém? Então, essa foi um pouquinho da nossa história, assim, né, da minha parte, mas que vocês possam focar a vida de vocês em Deus. Ser solteiro não é chato, gente, se vocês sabem viver em Deus. E quando você menos esperar, a pessoa chega e você fala, tá, eu estava tranquilo, mas tipo assim, quero viver isso sim, Deus. Quero viver isso e eu aceito viver isso, sabe? Então, que vocês possam focar os seus corações aí em Deus, que é muito importante. Falei demais, né? Desculpa. Não, beleza. Não, é porque tem bastante pergunta aqui, que aí a gente vai partindo para a parte de quando já está no relacionamento. Muita gente perguntando como vocês fizeram para saber que era a pessoa certa. Tipo, como eu sei que é a pessoa certa? E aí tem uma pergunta também para Akira, que você falou sobre unir propósito. O que é essa questão de Deus unir propósito? É a pessoa ter o mesmo chamado? E acho que é legal vocês falarem, porque você não é do louvor, né? Por exemplo. Acho que é legal para esclarecer para o pessoal. Pode falar, fala aí qual que é. Tô brincando, fazer isso não. Tipo assim, o que é a pessoa Deus unir propósitos? Tá. Eu acho que primeiramente, né, até a Jai falou sobre isso, a gente conseguir determinar aquilo que a gente espera numa pessoa também. Acho que isso é importante. Acho que tem um detalhe mínimo, né, que eu falava assim, Deus, nem sei se é possível, mas se for possível, uma pessoa que cante. E aí entregou a melhor logo, né? Logo a melhor, aí fica fácil, né? Mas, e aí a gente colocar isso. Mas mais do que isso, primeiramente você entender qual que é o seu propósito mesmo. O que eu entendi comigo? Poxa, eu desde sempre Deus já tinha me chamado para um ministério de jovens. E aí como eu vi o potencial que eu teria ao lado da Jai discipulando jovens. E aí, isso me impulsionou. Acho que isso cabe para uma ministração depois, num bate-papo sobre propósito, né? Mas, como contribuir? Porque não tem a ver com o mesmo chamado, necessariamente. E, geralmente, não vai ser. Geralmente, vão ser ministérios diferentes, né? Por exemplo, Lucas toca, a Basta também toca, mas ela gosta mais das mídias, né? O Lucas é muito envolvido ao louvor. O Caio, ele já é mais influente. Ele é mais brincalhão e ele gosta e ele tem presença, né? Aqui no púlpito quando ele vem para orar. A Gé, ela é a pastora. Ela é na miúda, sabe? Mas quando pega também, meu amigo, para quem sabe, para quem ouve aí, sabe que ela puxa forte a orelha. Não que o cara não faça isso, mas quando a Gé pega,
O Caio pega também, mas é que o Caio ele tem mais até uma parte mais profética com ele junto, né? O evangelismo com ele. Então, não necessariamente é o mesmo chamado. E geralmente, às vezes, não vai ser. Vamos no exemplo do pastor Jaime, né? O pai da Jai. O pastor Jaime é da música, a pastora Luciana é do reteté, é do fogo, é da pregação também, né? Não que ela canta muito bem também, mas não são ministérios iguais necessariamente, tá? Então acho que só para a gente resumir a pergunta, não são necessariamente ministérios iguais, mas se complementam. Mas um complementa o outro, um ajuda o outro, um está focado com o outro e principalmente, né? Não vão estar ligados no mesmo ministério mas estão na mesma igreja, no mesmo propósito de visão de igreja. Poxa, essa igreja ela tem uma ideia mais de jovens, né? Gente, domingo passado estava tendo forró aqui, no culto de domingo, não só no Foz, mas entende? Porque é uma visão da igreja, né? Uma igreja mais jovem, com a questão da atividade, né? Muitas atividades, então tem a ver com isso. E uma pessoa que às vezes ela quer um ambiente mais calmo, um ambiente que às vezes não tem tanta essa questão, né, mais jovial, ela vai estar em outro lugar, e aí não vai bater muito com... Ela ainda está aqui, entende? Um exemplo disso que você está falando, um exemplo assim, até prático de dar, é, por exemplo, uma pessoa que, pensando em igreja, né, o sonho do rapaz, por exemplo, é viver pastoreio, ele quer se tornar um pastor, ele quer viver a igreja local, ele quer servir, quer fazer várias coisas dentro de uma denominação, ele quer ter uma rotina mais estabelecida, só que a pessoa que ele encontrou quer viajar em missões, ela quer viajar o mundo, ela quer fortalecer muito essa questão do evangelismo, ela vai ter uma rotina totalmente diferente. Então, quando você fala de propósito, também é muito sobre isso. Como que isso vai ser na prática? Ela vai estar querendo viajar nações, vai ser uma pessoa muito mais solta de raízes, assim, de ficar num lugar só, ou servir em um ministério único, numa igreja só. E o rapaz vai querer uma coisa totalmente diferente. Então, tipo, um exemplo prático disso, dos propósitos, não é necessariamente só a função, né? Um que toca, outro que prega, mas onde se executa isso e como, né? Eu posso ser um músico, né, da igreja, mas eu vou tocar em vários, por exemplo, Foz Music, vai fazer agenda, a gente vai viver viajando o Brasil. Só que a Thaís, por exemplo, o sonho dela não é esse, a aspiração dela é viver uma liderança dos jovens aqui, quer construir um ministério, quer construir as coisas na igreja local. Os caminhos são completamente diferentes de rotina, de forma de executar as coisas. Não que um está certo ou que o outro está errado, mas os dois não vão conseguir viver a mesma vida lá na frente, não vão conseguir construir as coisas juntos, né? Então, acho que é muito sobre isso também, um exemplo de uma pessoa que tem uma aspiração mais para viver fora, executar seu ministério fora da igreja, ou uma pessoa que tem uma visão, às vezes, mais local, muitas vezes não vai se complementar. Eu acho que isso acaba respondendo muita questão de como saber se é a pessoa certa, né? Eu acho que isso já indica muito. E acho que tem duas coisas, acho que importantes para falar, como você saber se aquela pessoa é a pessoa certa para você, né? Eu acho que não existe uma pessoa certa, né? Você vai conhecer várias pessoas, mas uma das formas ideais de você entender realmente se essa pessoa é uma pessoa de Deus, se essa pessoa é uma pessoa de caráter, é você já identificar como ela se comporta na igreja, né? Por exemplo, a gente está aqui o tempo todo, e eu conheci o Lucas aqui servindo na igreja, então eu já observava, eu falava, cara, não é só porque ele toca, eu preciso saber quem que é esse menino, o que ele faz, vou observar o jeito que ele trata a mãe dele, vou observar o jeito que ele trata a irmã dele, deixa eu prestar atenção, na hora da palavra, ele está no celular, está ouvindo a mensagem, deixa eu observar se ele está aqui sempre, quem que é essa pessoa, sabe? E vocês têm o privilégio de chegar na liderança e falar, Kira, estou afim do menino ali, como que ele é? Tipo assim, a liderança vai saber te dizer exatamente quem é aquela pessoa, porque a gente convive com todos os jovens que estão aqui dentro, a gente vai saber, ó, essa pessoa aqui, ó, só chega atrasada, fala que está em um lugar, está em outro. Essa pessoa é uma pessoa boa para você? Se ela não é fiel nem com as coisas de Deus, ela vai ser uma pessoa boa para você? Então, a gente já tem isso. Se você tiver o privilégio de conviver com a família, você já vai observar ali o que os pais dessa pessoa dizem sobre ela. Então, tudo isso vai indicando se aquela pessoa é uma pessoa boa ou não para você. E eu acho que a coisa mais importante, como eu falei antes, é você perguntar isso para Jesus, porque eu fiz muito isso. Então, como eu falei do Lucas, né? Eu já observava e tudo mais, e aí ele conversava comigo, mas eu ficava, cara, será realmente? E eu levei isso para... Falei, Deus, então, tem um cara aqui conversando comigo, preciso saber, me dá uns sinais aí e tal. E, gente, Deus responde, sabe? Porque se você tem um relacionamento com Deus, se Deus, a palavra de Deus é muito linda, porque tem
um versículo que fala, que o apóstolo Paulo falando, se ele não poupou o próprio filho, ele não te dará com ele todas as coisas. Se o Senhor entregou o filho dele por você, você acha que te dar um namorado, uma namorada, te dar um marido, uma esposa, é grande coisa para Deus? Não, isso é um detalhe que Deus se importa e que Deus é poderoso para nos entregar, e aí quando ele nos entrega com excelência, contanto que o nosso coração esteja nele. E aí eu acho que a coisa mais importante para encontrar a pessoa certa é você se tornar a pessoa certa, porque se você é uma pessoa que está buscando a Deus, se você é uma pessoa que está construindo um relacionamento com Ele, dificilmente você vai conseguir se envolver com uma pessoa que não está vivendo isso. Primeiro porque você vai sentir falta, e segundo porque Deus vai te livrar. A coisa que a gente mais vive sendo cristão são os livramentos de Deus, sabe? O Espírito Santo vai te incomodar, o Espírito Santo vai colocar as pessoas certas na sua vida e vai te dar os indícios necessários para que você perceba se aquela pessoa é a pessoa certa para você ou não. E aí, agora partindo aqui para a parte mais... Quando a gente está dentro de um relacionamento mesmo, aí tem duas perguntas aqui sobre isso, e uma mandaram assim, Pastor Caio, mandaram escrito pastor. Pastor Caio, o que vocês faziam para evitar estar no pecado devido aos costumes que vocês já tinham antes de se formar em Cristo? E aí outra pessoa mandou também, né? Como evitar pecar dentro do meu relacionamento? Cara, é uma parte bem difícil, quem namora sabe, né? E pra gente, eu acredito que era muito mais difícil, porque a gente conhecia o pecado e a gente decidiu parar. Então, pensa, já conheço e vou parar. Então, muitas vezes a gente parava de ficar junto, por exemplo, vamos assistir um filme? Vamos. Quem que assistiu o filme com a gente? Meu irmão. Vamos assistir no quarto? Não, vamos assistir onde? Na sala. Bruno? Vamos assistir. O Bruno era pequenininho, né? Então, a gente evitava de ficar sozinho, óbvio, porque não dá pra gente ficar lutando com a carne. Não dá. A gente tem que fortalecer o espírito, mas a gente não vai ficar lutando com a carne. Vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer o que for para não pensar no pecado. Foi muito difícil, foram quantos anos até a gente casar? Uns 2, quase 3 anos, mas nós vencemos e isso foi muito importante para nós, porque a gente entendeu que estávamos em Cristo. Porque uma coisa é você vir para a igreja e falar, eu estou em Cristo, e outra coisa é você viver. E as bênçãos, a partir do momento que a gente decidiu, as bênçãos, elas correram atrás da gente. Não foi a gente que correu atrás das bênçãos. Quem estava perto da gente pôde ver em todas as áreas. Em área ministerial, em área espiritual, em área profissional. E eu acredito que isso foi muito por conta do posicionamento. Pode falar, complementa. Isso. Tem uma pergunta aqui também. Qual o papel da mulher e do homem dentro de um relacionamento? Se vocês quiserem. Qual o papel do homem e da mulher em um relacionamento? O homem, ele tem o papel de ser líder, de ser protetor e de ser provedor. E o mundo entendeu isso e ele quer destruir tudo isso do homem. O homem lá no princípio ele foi feito para caçar, para proteger sua família, para prover, para proteger. E o mundo ele entendeu que se ele acabar com a masculinidade do homem, ele acaba com uma família. Então, estão fracassando os homens de hoje. Então, a gente tem que ser esse homem de ser provedor, de ser líder e de ser um protetor. A mulher não vai querer ficar com um homem que, se vir alguém, você vai correr. Você tem que ser o protetor. Você tem que prover, você tem que dar segurança para sua mulher. E, acima de tudo, amar e honrar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a parte mais forte. Porque você ser todas as 3 partes, beleza. Agora, você amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, isso é muito forte. E da mulher... Eu vou voltar só um pouquinho na questão do pecado, tá?
é aquilo, gente. O pecado, ele existe. Ele está em todos os lugares. Para quem está namorando e quer sair dessa vida de pecado, com certeza, com toda certeza, é em jejum e oração. Não adianta querer se consagrar ao Senhor, consagrar a sua futura família, o seu casamento, se você não estiver, de fato, orando e jejuando para que isso venha a acontecer. Eu lembro que quando a gente estava em pecado ainda, tinha momentos ali, já na hora, que o Espírito Santo falava ou comigo ou com ele. E quando a gente, de fato, começou a jejuar e a orar, era assim, inédito e incrível como Deus falava: ei, não é isso, pode sair daí, porque o que eu tenho para vocês é infinitamente melhor e maior do que esse momento de pecado que vocês estão vivendo. O pecado, ele é bom? Beleza, ele é bom naquele momento, e depois? O que você vai fazer com isso depois? Então, consagrem a vida de vocês a Deus, o relacionamento de vocês a Deus, a futura família que vocês vão criar, os filhos que vocês vão criar. E fujam de fato do pecado. Se o pecado está acontecendo quando está assistindo um filme, não assiste filme. Se está acontecendo, de repente, quando está no carro, quando está saindo juntos, evita de estar em lugares que sejam propícios para vocês entrarem em pecado, e evitem de fazer gestos e toques que também sejam propícios para que vocês caiam em pecado. Então, jejum e oração é assim primordial dentro de um relacionamento para quem namora e para quem de fato quer sair do pecado. Agora, voltando para a questão da mulher, né? Qual que era mesmo? Qual o papel da mulher? Papel da mulher num relacionamento. Vamos trazer aqui já para um casamento também, né? Seja submissa ao seu esposo. E quando a gente fala assim, seja submissa, não é a questão de o que o homem falar, eu vou acatar se estiver me desrespeitando. Não é dessa forma, né? Muita gente pensa, ser submissa, eu vou ter que ser submissa a ele, então a tudo que ele falar, sendo que o que ele está fazendo não está de acordo com aquilo que Cristo pensa ou fala de mim. Então, ser submissa ao seu esposo, respeitar o seu esposo, respeitar o seu namorado ali, o seu relacionamento, dentro de um casamento. O papel da mulher também é amar essa família, é cuidar dessa família. E tenham em mente que a mulher, ela tem 2 poderes grandiosos na sua mão. Uma, de construir um lar, de fato, dentro da presença de Deus, com a presença de Deus. E o outro é o poder que é de destruir totalmente uma família. Então, a mulher sábia, ela edifica o lar, mas a mulher tola, ela destrói. Então, ser sábia dentro de um relacionamento, orar a Deus para isso, ter discernimento, sabedoria. Então, o que a mulher mais precisa fazer é amar, respeitar e ser submissa ao seu esposo, entendendo que ele é o sacerdote do lar, né? Então, se Deus levantou ele como sacerdote para cuidar e respeitar essa família, então também respeite e cuide dele, assim como Deus cuida de nós. Isso até aponta para a questão de como saber a pessoa certa, né? Se você olha para a menina, né? Ela olha para o cara e fala, eu estou disposta a ser submissa, ele me inspira, ele me demonstra ser um homem responsável, maduro, a quem eu vou me submeter com honra, sem ficar me impondo muito. Então, acho que também aquela questão, quando eu estou com ele, eu estou tendo momentos mais felizes ou tristes? E aí? O que eu quero para o meu relacionamento, o futuro relacionamento como casada? Quando eu estou com ele, eu tenho mais momentos de alegria, onde a gente está junto, a gente se diverte, a gente se relaciona bem, a gente tem uma amizade boa? Ou eu mais choro, eu mais reclamo, eu vejo mais coisas erradas do que coisas boas dentro de um relacionamento? Então, entra muito essa questão também dessa submissão, de entender, de fato, se aquela pessoa está te fazendo bem ou não. E por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Um exemplo, Akira e Jai. A gente vê o Akira gritando aqui e tal. Só que essa mulher aqui, o que ela põe ele pra cima? É isso aí, Japa, tu é fera, meu irmão. Eu casei com o japonês. Ela tá lá e ela tá incentivando. Tu é o Japa, meu irmão. Ela fala, não fala? E tu é o bichão mesmo. A mulher, ela tem esse poder de levantar. Tanto que tem até
uma história do Barack Obama, que eu sempre falo pro Akira, que ele foi com a Michelle Obama lá num restaurante, e chegando no restaurante, o ex-namorado dela era o garçom. Aí ele falou para ela, ó, se você casasse com ele, você ia ser a mulher do garçom e não do presidente. Aí ela olhou para ele e falou, não, ele que seria o presidente, porque ela sabe o poder da mulher que ela é. Então a mulher, ela tem um poder gigantesco na vida do marido. Tem dia que eu chego em casa destruído, tipo, tive um dia horrível, tive um dia ruim, e ela tem um poder de falar, não, você é maravilhoso, hoje não deu certo, amanhã vai dar certo, e ela consegue manter isso. Então, mulheres, vocês têm uma influência gigante sobre o marido, sobre o futuro esposa de vocês. Então, vocês são muito importantes. Não pense, eu sou submissa, eu tenho que... Não, vocês são gigantes, vocês são incríveis. Você é incrível. Muito obrigada. Bem legal essa visão de casado, né? Tipo, qual que é o papel do homem e da mulher no casamento, né? Eu acho isso muito... É muito interessante como as coisas mudam, né? Das fases, desde que você começa a namorar e como que isso vai amadurecendo para ter uma postura assim, é bem legal. E eu tenho uma pergunta para a Thaís, já puxando dessa. Não, eu quero saber, Eu que estava quero saber entrevistando, qual que é o né? papel da menina ou garota ou mulher, enfim, no namoro. Porque a gente tem uma visão aqui de qual que é o papel da mulher e do homem no casamento, qual que da sua visão é o... eu acho que é legal. Qual que é a visão, qual que é o papel, tipo, de uma namorada? De uma namorada. Acho que como Tá. seria? Peraí, que pega de surpresa, né? Eu entendo que o namoro, ele é um preparo, sim, para o casamento. Então, eu entendo que já é papel da mulher ser tudo isso, ainda não, porque ela ainda não é casada, então não tem essa estrutura de uma casa, mas eu entendo, sim, que a mulher, ela já precisa cumprir o papel dela de auxiliadora, de ser um suporte, né, pro homem ali, como mulher mesmo. E além disso, eu entendo que porque assim, o namoro, ele ainda não é um casamento, então você ainda não tem um compromisso 100% firmado com aquela pessoa, porque o namoro é um preparo. O namoro, ele existe justamente para você observar se é com aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida ou não. Então, ela também ele é um momento de avaliação, é um momento onde, pelo menos eu sempre avaliei muito o Lucas e entendi, cara, é realmente com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. E antes disso, para mim o namoro, ele era muito momento de avaliação, mas a partir do momento que nós ficamos noivos, eu já entendo que eu preciso agora me preparar para ser a mulher que ele precisa. Mas tem duas coisas que eu acho que são importantes para a mulher dentro do namoro, que são: a primeira, eu acho que ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus e ser uma voz de Deus na vida do homem. Então, eu sempre orei muito por isso. Eu falei, Senhor, eu quero ser uma voz na vida do meu futuro esposo, eu quero ser uma voz na vida do meu namorado, que o impulsione, que o leve para mais perto de Deus. Eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida dele. Então, acho que isso é um ponto importante. E também eu quero que ele esteja cada dia mais alinhado com o propósito que o Senhor tem na vida dele. Então, acho que também é papel da mulher não isolar o homem no mundo dela. E a gente até conversa bastante sobre isso, que no começo do namoro é muito comum que a gente se isole. É muito comum que a gente está super apaixonado, quer ficar junto o tempo todo, e aí não quer sair mais com a galera. É muito comum no começo do namoro. Mas quão importante é você estar em comunhão com outras pessoas nessa fase do namoro. Vai chegar a fase do casamento em que a gente vai ter o nosso momento ainda mais íntimo, o nosso momento a sós, o nosso momento a dois, mas eu entendo que no namoro a mulher, ela precisa ser sábia o suficiente para não enclausurar o homem, sabe? Enclausurar o homem no mundo dela, do tipo, agora tudo gira ao meu redor, tudo precisa girar ao meu redor, tudo precisa acontecer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Então, eu entendo que a mulher, ela precisa, a menina, a garota, a mulher, dentro de um namoro, ela precisa entender que o homem tem a sua individualidade e que você precisa impulsionar ele a viver essa individualidade com o propósito dele. Então, para mim, eu tive momentos assim de tipo,
não é ciúmes a palavra, mas de insegurança, do tipo, ai, hoje ele vai me trocar pelo videogame? Como assim? Como assim? Hoje ele quer jogar videogame, vai jogar comigo. Mas para mim foi muito importante entender que quanto mais ele está alinhado com a individualidade dele, eu tenho um Lucas melhor para mim depois, entende? Porque se eu enclausuro ele no meu mundo o tempo todo, se o tempo todo a atenção dele está 100% voltada para mim, vai existir um momento que eu vou estar sufocada, sabe? E eu já nem vou mais saber quem é ele, porque o tempo todo a vida dele foi focada em mim. Então, eu acho que o namoro ele é muito importante por isso, porque ele é uma preparação, ele ainda não é um casamento, nós dois ainda não somos uma só carne, a gente ainda não vive isso. E ele precisa ter esse momento de individualidade também, até para a gente não se perder de quem a gente é. Então, é isso. E na visão do menino, no caso, do rapaz, né, passando um pouco da minha visão do que eu acho que seria o papel, na verdade, como ela falou, o namoro ele é uma avaliação, a gente vai estar avaliando, a gente não tem um papel de fato fundamentado como no casamento, como marido, como esposa, mas a partir do momento que você entendeu, passou pelas fases, entendeu que aquela pessoa é a pessoa que o propósito se encaixa e aquilo vai acontecer de verdade, você noivou, né? Isso geralmente vem depois do noivado, quando você pede em casamento. Aí eu acho que o papel do homem aí nesse ponto é justamente buscar por capacitação, né? Como a gente vai ser a cabeça do lar, como a gente vai assumir as principais responsabilidades lá na frente, quando casar, as responsabilidades mais sérias, os desafios que muitas vezes são os maiores e são os mais difíceis de lidar, questões financeiras, estruturais, enfim, são muitas coisas que acarretam muito sobre a mão do homem para resolver ali. A gente tem que se capacitar. Então, o que eu vim fazendo desde quando eu noivei e desde quando eu entendi que isso era sério e iria acontecer, foi buscar por muita capacitação, buscar por muito conhecimento em tudo que eu podia. Foi, acho que, a época que eu mais sonhei com o meu futuro profissional, meu futuro familiar, meu futuro em todas as áreas da minha vida, como que eu iria me preparar para esse momento, né? Então, já entendendo de exemplos de pessoas que eu conheço, pessoas próximas que já têm um casamento já há alguns anos, meus pais, entendendo exemplos práticos, olhando, observando muito isso, entendendo que, cara, eu preciso aprender a fazer isso, desde coisas até muito básicas, coisas estruturais de uma casa, coisas estruturais de resolução de problema besta, até isso você acaba sendo muito impulsionado a se preparar para resolver, para estar pronto para resolver, para ser esse braço forte lá na frente. Então, acho que o papel de quando você entende que isso vai acontecer, pode ser antes do noivado, depois, enfim, geralmente é depois, mas quando você está namorando há um tempo e já tem certeza que isso vai acontecer, acho que você tem que buscar muito por ser alguém que a sua futura esposa vai poder deitar a cabeça no peito, sabe? Com tranquilidade, que ela sabe que você é uma base, é uma segurança, que você traz a segurança, você traz essa força que ela precisa para ela poder confiar, né, a sua vida, a sua jornada depois do casamento, e você ser essa pessoa para o seu parceiro, para a sua futura esposa. Então, eu busquei muito por isso e ainda continuo buscando, vou casar em pouco tempo, mas foi a fase que eu mais olhei para qual vai ser o meu futuro, como eu vou prover melhor, como eu vou servir melhor a minha casa, como eu vou construir esse lar do jeito certo, seja na vida profissional, seja na igreja, seja em qualquer área. Eu busquei muito por conhecimento, me capacitar. Eu acho que esse é o papel, na minha visão, principal, quando você entende que agora vai acontecer de verdade, sabe? Bom, acho que a gente pode finalizar, cada um trazendo um conselho. Acho que vocês, na visão mais de casado, né, o que vocês tiveram de maior dificuldade, que foi extremamente importante para vocês saberem, que vocês não sabiam e descobriram, e como vocês, enfim, conduzem a jornada de vocês agora a dois, que vocês podem deixar de conselho para o pessoal. E a gente também finaliza falando isso. O que a gente mais traz para dentro do nosso relacionamento é a cumplicidade. A amizade, a união, o companheirismo, é estar junto, é andar no mesmo foco, ter o mesmo propósito, orar juntos, jejuar por aquilo que a gente ainda quer, né, alcançar. Mas a gente tem muito dentro de nós que Deus, quando Ele nos uniu de fato com um propósito. Então, a gente ora para que esse propósito seja, de fato, completo, né? E que, de fato, a gente consiga alcançá-lo com a graça de Deus. Gente, casar é muito bom. Para quem fala casar é ruim, é porque, infelizmente, não está vivendo o casamento da forma correta. Porque quem vive um casamento saudável, debaixo da proteção de Deus,
de fato com um propósito, é bom demais, é muito bom, é maravilhoso. É incrível você ter alguém dentro de casa onde você pode contar, onde você pode conversar, e é entender que também dentro de um relacionamento, cada pessoa tem um perfil. Então, eu tenho um perfil extremamente reservado. O Caio, ele é bom dia, Brasil, bom dia, filhão, bom dia, mulher, vamos, bora. Enquanto ele tá a mil, eu tô, tipo, na manivela, tomando café, tipo, querendo ficar na minha. Então, é entender essas diferenças um do outro e se completar até nas diferenças. Então, se amar em todo tempo e se completar até nas diferenças. Então, casem. Quem tá noiva aí, gente, casa, porque é bom demais. Logo. Que falte tudo, mas não falte Cristo. A gente já passou por muita coisa nesse tempo e já teve períodos que a gente quase perdeu o nosso apartamento, lembra? O nosso apartamento chegou, a gente recebeu a chegar uma carta de que o nosso apartamento ia para leilão, e porque a gente não estava conseguindo pagar as parcelas, e naquele dia, acho que 3 dias depois, o oficial de justiça ia chegar lá com ordem de despejo e tal, e a gente orou. Eu falei para ela, o que nos resta é orar. Aí a gente ajoelhou no chão daquela sala e eu não sei o que aconteceu, a gente conseguiu pagar e isso mostra o quanto a nossa vida está firmada em Cristo. E às vezes a gente passa por desafios e é muito bom quando a gente vê a mão de Cristo nos tirando daquilo. Então, faz o triângulo, como que é o triângulo? A gente é formado de um triângulo assim, ó, triângulo. Aqui não dá. E a base desse triângulo tem que ser Cristo. A base desse triângulo é Jesus. Se ele estiver nesse relacionamento, se ele estiver como a base estrutural, vocês nunca vão cair. Vão sempre estar de pé, porque a pilastra forte é Jesus. Depois disso, o que eu falo? Não, mas eu acho que é isso mesmo, assim, né? Porque, assim, o que eu acredito, né? Se a gente quer aproximar um relacionamento, por exemplo, de uma amizade até, eu sempre falei sobre isso, né? No ministério, né? Entre pessoas, vocês querem se aproximar mais, vocês podem fazer o que for, marcar um jantar, marcar tudo. Mas eu acredito que a melhor forma de você se aproximar mais de uma pessoa é buscando a Deus juntos. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui no Fouls. A gente quer se aproximar mais, vamos marcar um churrasco. A gente vai se aproximar, a gente vai conversar, vai ter futebol, vai ter coisa, um monte de coisa. Mas eu acredito que não existe nada que une mais pessoas, que deixa elas mais próximas umas das outras, do que buscar a Deus juntos. Então, busquem a Deus juntos, nos seus relacionamentos. Tenham momentos em conjunto. Foi muito importante para nós, né? A gente fez um propósito com Deus no nosso primeiro ano de relacionamento, que a gente fez um propósito de não tomar refrigerante, né? Um jejum ali de não tomar refrigerante, né? E busquem a Deus juntos, porque isso vai trazer alinhamento, né? Então, tem um complemento, né? Um pouquinho, na verdade, mais do mesmo do que eles falaram, mas é ter Deus no centro de tudo, é vocês buscarem a Deus juntos, que vocês buscando a Deus juntos, naturalmente, ou entre aspas, né? Mas é o que a gente conhece como a palavra nos diz, sobrenaturalmente, vocês vão estar mais próximos, porque vocês vão estar buscando a Cristo, né? Aquele que nós devemos estar com os nossos olhos fixos nele. Então, é o foco, o nosso foco é Ele, o nosso maior foco é Ele, então, inclusive no nosso relacionamento. Então, busquem a Deus juntos. E vocês? Um conselho para os solteiros, né? Enfim, para os noivos. Mas eu acho que um conselho para os solteiros é buscar a presença de Deus. Eu acho que não existe nada mais... Não existe outro, não tem segredo, né, gente? Se a gente busca a presença de Deus, a gente tem todas as respostas que a gente precisa, a gente tem todas as confirmações que a gente precisa. E o namoro, ele é exatamente o momento de você perguntar para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu siga com isso? O Senhor quer que eu siga com essa pessoa? O Senhor tem outros planos para mim? Porque a pessoa mais importante da sua vida precisa ser Jesus. E se Jesus for a pessoa mais importante da sua vida, Ele com certeza vai te entregar a melhor pessoa para você. Então, acho que o conselho principal é buscar a presença de Jesus e não negociar os seus valores. Até
finalizando com o testemunho, mas uma coisa muito importante quando perguntaram sobre o jugo desigual, eu cresci na igreja, mas a minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos. Então eu fui a única dos meus irmãos criados na igreja. E meu pai não era cristão, né? E eu cresci com a minha mãe me levando para a igreja e meu pai ficando em casa, ou meu pai indo para o bar jogar dominó domingo à noite, e eu indo para a igreja. E uma coisa que eu sempre tive muito claro, assim, quando eu fui crescendo e fui amadurecendo eu não vou viver o que minha mãe viveu, eu não quero viver, eu nunca quero sair da minha casa num domingo à noite enquanto o meu marido está sentado no sofá assistindo TV enquanto eu estou indo para a igreja. Eu não quero ter um encontro de casais na minha igreja e eu não vou porque o meu marido não quer ir comigo, porque ele não faz parte daquilo. Então eu tinha muito claro esse princípio dentro de mim e eu orava muito sobre isso para o Senhor, e eu pedi muita confirmação para Deus quando eu comecei a conversar com o Lucas, porque apesar da pessoa estar na igreja, ela pode ser uma pessoa que não conhece Jesus, ela pode ser uma pessoa que toca, pode ser uma pessoa que canta, mas que não tem intimidade. Então eu orei muito sobre isso e falei: Senhor, eu não aceito viver alguma coisa que me afaste da sua presença, eu não aceito viver um relacionamento que não me aproxime de ti. Então eu acho que não negocie os seus valores, sabe? Se você tem claro quem você é em Deus, se você tem claro o que você tem nele, não aceite menos do que isso, sabe? Não aceite viver uma vida distante da presença de Deus, porque distante da presença de Deus a gente não encontra nada. Mas a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então, quando você encontrar a bênção, ela vai te trazer alegria, como eu já disse, ela não vai te trazer dor. Você vai olhar e você vai falar: esse é realmente um presente de Deus, foi o Senhor que me entregou. Então, não abra mão disso. Amém. E só para a gente até finalizar, se puder ficar de pé já, queria só finalizar que a gente vai tocar um louvor, né? E a gente falou um pouco sobre relacionamento hoje, né? Sobre como se preparar para isso, né? E o Sampaio, ele abriu o culto hoje aqui falando sobre a igreja do Senhor, né? Sobre nós como uma noiva. A gente até louvou isso, né? Que nós somos a noiva. Eu sei que a gente está, né, hoje um tema bem propício para um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Mas eu não poderia deixar aqui no final de falar do nosso relacionamento com o nosso noivo, né? Como a Bíblia nos diz, que é Cristo. E como nós citamos aqui há vários momentos, que até no nosso relacionamento humano, nós precisamos colocar Jesus no centro de tudo. Então, agora nós vamos louvar, né? Vamos tocar um louvor aqui, e que diz que, assim, tudo que eu tenho é seu, Senhor. Então, que você possa entregar a sua vida, que você possa entregar a sua profissão, e possa principalmente entregar as suas emoções, entregar o seu relacionamento ao Senhor. Se você não tem um relacionamento, se você não tem um relacionamento, que você entregue ao Senhor também. Senhor, eu te entrego tudo agora, eu entrego esse relacionamento, a pessoa que o Senhor preparou para mim, que em tudo que eu faça, Senhor, tenha a sua presença. Como a gente finalizou aqui, que eu não negocie valores, Senhor, que eu não negocie os princípios bíblicos que eu tenho sobre o meu coração, mas que em tudo que eu faça, seja um relacionamento, seja trabalhar, seja viver, qualquer coisa que nós façamos, precisamos ter a presença de Deus. Amém. Tudo o que nós temos é de Deus, tudo que nós temos vem dele, tudo que nós podemos adquirir de melhor vem do Senhor. E a Bíblia até nos diz que se estivermos dispostos a obedecer, ela dá uma condição: se estivermos dispostos a obedecer, comeremos o melhor dessa terra. Não existe uma promessa de comeremos o melhor dessa terra, existe uma condição para essa promessa: se estivermos dispostos a obedecer. Então, se hoje a sua desobediência é no seu relacionamento, ou se a sua desobediência é em alguma área da sua vida, entregue ao Senhor e comeremos o melhor dessa terra. Tudo o que nós temos é teu, Senhor, e é isso que nós vamos louvar aqui hoje. Então feche seus olhos, comece a orar ao Senhor agora, comece a clamar pela presença dEle neste lugar, comece a entregar aquilo que precisa ser entregue nas mãos de Deus, coisas que às vezes estão erradas, coisas que você precisa do toque do Senhor. Clame a Ele e fala: Senhor, eu preciso do teu toque, Senhor, eu preciso da sua presença. Se você é casado, entregue a sua casa ao Senhor. Se você é noivo, fala: Senhor, me sustenta até aqui. Se você namora, fala: Senhor, sustenta o meu relacionamento. Que Senhor, o Senhor seja o centro desse relacionamento. Se às vezes você não tem relacionamento algum, você é solteiro, mas fala assim: Senhor, que nesse preparo o Senhor seja o princípio de tudo, inclusive para eu escolher uma pessoa para mim. Senhor, em tudo que eu faça, Senhor,
O Senhor seja a base de tudo, Senhor. Vamos, comece a entregar a Ele, comece a clamar a Ele. Busque pela presença dEle. Ele está aqui. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Declare tudo. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Declare: tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, e tudo é teu. Cante. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Tudo é teu. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Tudo é Que seja o centro de todas as nossas decisões, Senhor. Que seja o centro das nossas vidas, Senhor. Tudo é teu. Que tudo que façamos, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Tudo é teu. Seja para exaltar o Teu nome, Senhor. Que possamos viver os Teus propósitos sobre as nossas vidas, Senhor. Entregamos tudo, tudo, tudo a Ti, Senhor. Tudo é Nós declaramos que tudo é teu. Tudo é teu. Que não percamos princípios bíblicos sobre as nossas vidas, Senhor. Mas que tudo que façamos, Senhor, seja baseado em princípios, Senhor. Não queremos conceito, queremos os Seus princípios, Senhor. Não queremos que os conceitos que o mundo vem pregando, mas queremos os Seus princípios sobre nós, Senhor. Então, em tudo que possamos agir, Senhor, seja pelos Seus princípios. Que possamos nos posicionar, Senhor, como homens, como mulheres de Deus sobre essa terra, Senhor. E que sim, Senhor, não perderemos os nossos valores, Senhor. Sim, Senhor, estamos numa batalha, Senhor. O mundo está tentando destruir a família, mas nós como igreja estamos nos levantando, Senhor, e falamos: aqui está uma igreja que valoriza a família, Senhor. Então, Senhor, que cada homem aqui seja valorizado como um homem. Que cada homem aqui, Senhor, viva como um filho amado de Deus. Que sim, Senhor, sobre essa igreja, Senhor, que cada mulher, Senhor, viva como uma filha amada de Deus, sem perder valores, sem perder princípios, com os corações firmados em Ti, Senhor. Corações firmados em Ti, Senhor. E sim, Senhor, podemos declarar que viveremos e comeremos o melhor dessa terra, porque estaremos dispostos a Te obedecer, dispostos a viver pela Tua palavra, dispostos a viver por princípios, Senhor. É o que eu oro hoje, Senhor. É o que eu oro, Senhor. Que tenhamos sobre nós a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus.